Olá, sejam todos bem-vindos. Você está no canal O Rei Está Voltando e nós vamos dar continuidade à leitura do livro Os Sete Avisos do Fim, do pastor Jairo Alves de Carvalho. O link dele está na descrição, o canal dele é o canal Advertência Final e eu recomendo a todos que se inscrevam e assistam os vídeos do canal Advertência Final. Convido também a você a se inscrever no meu canal e a dar um like para nos ajudar. Então vamos começar. Essa parte da introdução chama-se Cristo ainda intercede pelos homens. Então vamos lá. João viu, logo após os anjos receberem as trombetas. Veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para pôr com as orações de todos os santos, sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário e o encheu do fogo do altar, e o lançou sobre a terra, e houve depois vozes, trovões e relâmpagos, e terremotos. E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. Apocalipse, capítulo 8, versos 3 e 6. No ritual do santuário, construído por Moisés, cabia ao sacerdote oferecer o incenso. Êxodo, capítulo 30, verso 8. Este era preparado com especiarias aromáticas e tornava-se um perfume segundo a arte do perfumista, temperado, puro e santo. Êxodo, capítulo 30, versos 34 e 35. Representava a pureza e santidade da vida de Cristo na terra. Deveria ser oferecido sobre as bases de um incensário. Ao ser queimado, o perfume exalava e enchia o santuário, e sobrepunha-se ao mau cheiro do sangue apodrecido de cordeiros e de outros animais sacrificados. Tudo isso era representativo da obra de Cristo. Paulo disse que os sacerdotes hebreus ministravam como exemplar e sombra das coisas celestiais. Está lá em Hebreus 8, verso 5. Representavam o que ele faria em cumprimento do plano da redenção. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Ele é o sumo sacerdote, tal que está assentado nos céus, à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. Hebreus, capítulo 9, versos 22. Também está em Hebreus 8, capítulo 8, versos 1 e 2. O bom cheiro do incenso representava a vida e o caráter de Cristo. Diz o apóstolo: graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo e, por meio de nós, manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. 2 Coríntios, capítulo 2, versos 14 e 15. Jesus Cristo apresenta o bom perfume do verdadeiro incenso, sua vida sem pecado, ao Pai, junto com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante de Deus. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. Apocalipse, capítulo 8, versos 3 e 4. Esta expressão demonstra que a intercessão de Cristo é aceita por Deus. As orações dos santos, embora poluídas com o mau odor dos seus pecados, chegam até o Pai de amor
chegam até o Pai de amor, misturadas com um bom cheiro da vida perfeita, sem pecado de Cristo. Da vida perfeita, sem pecado de Cristo. Só ele passou por essa terra sem pecar. Bom, sua justiça cobre os pecados dos santos, assim como o cheiro do incenso cobria o mau odor do sangue apodrecido dos animais no santuário da terra. Em Cristo, os santos e suas orações são aceitos. A humanidade é aceita por Deus na pessoa do Filho. Esta visão, dada logo após os anjos receberem as trombetas, deixa claro para João que, no momento em que eles começaram a tocá-las, Jesus ainda intercede pelos seres humanos. E o relato da visão foi registrado para que você se assegure que, destrutivos como possam ser os juízos representados nos toques das trombetas, estes são avisos do Deus que te quer salvar, pois ainda há um mediador intercedendo por nós. O fim é chegado, mas há ainda tempo para o arrependimento. Por outro lado, também é mostrado que nesta época se findará para sempre o tempo da graça concedido para os homens. O fim do tempo da graça. Vamos falar agora sobre o fim do tempo da graça. E o anjo tomou o incensário e o encheu do fogo do altar e o lançou sobre a terra. Apocalipse, capítulo 8, verso 5. Jesus lançará o incensário. Não mais apresentará sua justiça em favor dos homens. Este ato representa o fim da intercessão de Cristo. Então a ira de Deus cairá sem mistura de misericórdia sobre a desabrigada cabeça dos pecadores rebeldes culpados. Esta verdade foi ilustrada na história do povo hebreu. Certa vez, quando o povo de Israel colocou-se em ousada rebelião contra Deus, desatou uma praga que ceifou a vida de muitos. Então Arão, o sumo sacerdote, colocou-se com um incensário cheio de incenso no meio do povo para que a praga não matasse mais pessoas. O relato bíblico diz: Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Levantai-vos do meio desta congregação e a consumirei num momento. Então se prostraram sobre o seu rosto e disse Moisés a Arão: Toma o teu incensário e põe nele fogo do altar, e deita incenso sobre ele, e vai depressa à congregação e faz expiação por eles, porque grande indignação saiu de diante do Senhor. Já começou a praga. E tomou Arão, como Moisés tinha falado, e correu ao meio da congregação, e eis que já a praga havia começado entre o povo. E deitou incenso nele, e fez expiação pelo povo. E estava em pé entre os mortos e os vivos, e cessou a praga. Números, capítulo 16, versos 44 e 48. Assim como Arão apresentou a fumaça do incenso para conter a praga, também a intercessão de Cristo, apresentando o incenso da sua justiça ao Pai, impede o derramamento da ira de Deus em 7 últimas pragas. Quando essas forem derramadas, o serão sem mistura de misericórdia. Apocalipse 14, 10. Deus retém os justos juízos retributivos contra os ímpios para dar oportunidade a todos para que se arrependam e se salvem, se quiserem. Enquanto Jesus permanece oferecendo sua justiça, simbolizada pelo incenso, o convite de misericórdia é estendido aos homens. Mas quando vir que a última pessoa já fez a sua decisão para a vida ou a morte, aqui na terra,
Jesus lançará o incensário, então não haverá mais misericórdia. Logo após ver Jesus lançar o incensário, João relata que houve depois vozes, trovões e relâmpagos e terremotos. Apocalipse 8, versículo 5. Este relato é idêntico ao que encontramos após o derramamento da sétima última praga do Apocalipse. E o sétimo anjo derramou a sua taça. E houve vozes e trovões e relâmpagos e um grande terremoto. Apocalipse 16, verso 18. É bom que você tenha a Bíblia em mãos para conferir todas as citações que eu faço aqui. E que você também leia o livro de Apocalipse. Se você ainda não tem uma contextualização, se você ainda se sente um pouco confuso, é bom que você faça um estudo mais aprofundado. Eu estou fazendo aqui, eu estou indo direto para a questão das trombetas, dos avisos do fim, as 7 trombetas. Mas existem outros temas também importantes. E aí você pode, mandando a sua opinião, deixando a sua dúvida, eu posso fazer um contato com você e te passar aonde você pode buscar mais informações. Tá ok? Vamos continuar. Isto nos confirma que após Jesus lançar o incensário, são derramadas as 7 últimas pragas. Vamos apresentar um comparativo explicando novamente o que estamos dizendo para facilitar o entendimento. Apocalipse 8, verso 5. E o anjo tomou o incensário e o lançou sobre a terra. E houve depois vozes e trovões e relâmpagos e terremotos. Essa parte está frisada. E houve depois vozes, trovões, relâmpagos e terremotos. Apocalipse 16, verso 18. E o sétimo anjo derramou a sua taça e houve vozes, trovões e relâmpago e um grande terremoto. Note a coincidência dos relatos. Isso mostra que ambos estão tratando do mesmo evento. Após Jesus lançar o incensário, houve depois, ou seja, um pouco de tempo após ele o lançar, o que houve? Vozes, trovões, relâmpagos e terremotos. Mas este é o relato da 7ª praga. Espero que todos estejam compreendendo. Esse relato, e houve trovões, vozes, trovões, relâmpagos e terremotos. Este é o relato da 7ª praga. Então, num gráfico, se a gente pudesse fazer um gráfico, ficaria mais ou menos assim, né? São derramadas as 7 pragas, Jesus lança o incensário. No mesmo momento. São derramadas as 7 pragas, Jesus lança o incensário. Vozes, trovões e relâmpagos, terremoto. Apocalipse 16, 18. No mesmo momento, houve depois vozes, trovões, relâmpagos, terremoto. Apocalipse 8, 5. O momento inicial e o momento final. A expressão depois de Apocalipse 8:5 refere-se ao tempo no qual serão derramadas as 7 últimas pragas e finaliza-se na 7ª praga, quando se cumprirão os eventos vozes, trovões, relâmpagos e terremotos. O significado do texto é: Jesus lançou o incensário e houve depois, na 7ª praga, vozes, trovões, relâmpagos e terremotos. Quem apresenta o incensário é Cristo. João diz ter visto outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro. Apocalipse 8:3. Alguns aqui podem ficar talvez em dúvida. É Cristo um anjo? A palavra aqui traduzida do original como anjo significa mensageiro. Assim, pode-se referir-se também a Jesus Cristo como mensageiro de Deus. Lembre-se
que o Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu. Apocalipse 1:1. O emprego deste termo é adequado nesta visão, pois nela Jesus aparece comissionando 7 anjos para que enviem avisos, mensagens aos homens na terra, as 7 trombetas. Bom, encerramos então a introdução do livro e no próximo vídeo já vamos para as trombetas. Vamos começar com a primeira trombeta. Espero que você marque aí o like e inscreva-se também no meu canal. Eu agradeço a todos desde já. Vamos fazer a oração. Senhor eterno, te louvamos porque o momento que o Senhor nos dá para a reflexão sempre nos enriquece, Pai. E eu peço que o Senhor continue a esclarecer-nos mais e mais, abrindo nossas mentes e nos dando, Senhor, a unção do conhecimento. Em nome do teu Filho, Yeshua HaMashiach. Amém. Até o próximo vídeo.